Olá, sejam bem-vindos ao projeto Memórias à União. É um projeto que vai buscar resgatar histórias de personagens, de profissionais que viveram a União, que trabalharam com a União, que foram seus colaboradores. E para começar esse projeto, ninguém melhor do que Gonzaga Rodrigues, que já ocupou cargos de direção na redação, hoje é cronista do jornal e também foi diretor técnico de A União. Gonzaga, sem muito lero-lero, como é que começou a sua história com a União? Começou em 51. Eu, como revisor, não entrei de revisor através de bilhete de nenhum deputado. Houve um concurso, eu entrei. Nesse tempo entrou Zé Barbosa de Souza Lima, da União, não é? E muita gente da União. Foram 6 meses. Depois disso, eu saí fazendo, me dando bem, menos com os que mandavam na União e, sobretudo, com o próprio jornal, com o métier do jornal, com o aprendizado do jornal. Vendo a diferença, eu já tinha, em Campina Grande, trabalhado no balcão de um primo, um balcão. Campina é comércio, Campina tinha um jornal semanário e tinha rádio, muita rádio. Comecei aqui essa experiência e fui para a tradução de telegrama, que é uma etapa que hoje não é, está muito Completamente superada. Fica muito distante. Então eu saí de revisor para noticiarista, era o nome. Já era uma coisinha, já era uma entrada na redação. Porque, como eu acabei de falar, menina, havia uma distinção, uma porteira fechada entre a diretoria diretamente com a redação. A redação era elitizada. Gravata, paletó, o paletó na cadeira, elitizada. Então havia uma distinção. Eu pulei a porteira, fui ser noticiarista. Noticiarista, eu comecei também a me sentir mais ou menos, sei lá, vocacionado, né? Familiarizado. Para a gráfica. E eu tinha esse contato direto entre o primeiro andar, que era a redação, diretoria, tesouraria e as oficinas. Então, eu como revisor, descia a prova, eu via, não esperava, eu ia lá embaixo. E nesse contato com os gráficos, com o operariado, com a linotipo, com a impressora, eu terminei gráfico também. Eu era um jornalista, digo com muita vaidade, que me esforçava para assimilar o texto, aprender o texto, aprimorar o texto, que era o papel da redação, e também a dar a melhor forma, em metal, em chumbo, numa página, a esse texto. Então eu juntei as duas coisas. Eu era um gráfico e era um homem de redação. E como é que você conseguia, no tempo em que você tinha que trabalhar, se dividir? Porque são coisas tão distintas, né? No meu caso, eu me senti inclinado e comecei a ser ouvido na própria redação com relação ao que eles chamavam o esquema do jornal. O esquema é o que depois passou a se chamar, copiando o americano, de diagrama. Certo? Então, de todas as pessoas da redação, eu era assim o mais afinado com o desenho do jornal. Então, com a forma, a família gráfica, tudo isso. Isso eu estudei mesmo, a família gráfica. Mandei buscar livro, estudar. E esse estudo era muito autodidata, né, Gonzaga? Não havia faculdade de comunicação, não havia nada disso, né? Você tinha que... O aprendizado
era na União. O aprendizado era no Norte, o jornal. Na União, o jornal, a editora, a gráfica. Era um aprendizado. Daí, se dizer, se titular com muita propriedade, a União era a nossa universidade. Porque era lá que, na prática, forçado, a gente aprendia. Porque você tinha que escrever. E tinha que escrever certo. E tinha muitos olhos para olhar a sua escrita. Vinha o repórter, batia a notícia para o redator-chefe, que olhava o texto, chamava o repórter, e mais do que corrigia, ele ensinava. Só para você ter uma ideia, é um detalhe só. Eu entreguei uma notícia de que o pagamento do pessoal do Departamento de Águas e Esgotos da capital, que estava atrasado há meses, o pagamento ia se realizar na próxima semana. O redator-chefe, Dr. Wilson Madruga, pagamento não se realiza, pagamento se efetua. Então, havia uma redação que nos obrigava a distinguir as palavras, a procurar dar à palavra a sua verdadeira propriedade. Então eu fiquei um redator, ainda hoje sou um camarada que demoro na minha crônica, porque fico nessa besteira de procurar a palavra própria. Quando, na verdade, o jornalismo moderno procura a palavra própria para o leitor, a mais compreensiva para o leitor, a palavra mais vulgar, mais acessível. No meu tempo, você procurava a palavra mais adequada. Então, havia essas diferenças, que talvez eu falando hoje, um jornalista, um companheiro jovem, dê até uma bela risada, e faz muito bem. Mas havia isso, havia várias etapas. Então eu entrei, Lula, e entrei nessa intimidade da redação, da revisão, da recepção do noticiário, que naquele tempo era pela radiotelegrafia. Radiotelegrafia. Da recepção, da feitura da página nacional, local, internacional. Então, isso aí eu tive, como diz, meio curiosidade, eu comecei a dominar isso. E terminei em 1958, ocupando o cargo mais importante e que mais me emocionou em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Me deram um título até de doutor honoris causa. Eu te falo muito merecido, de coração. Né, primeiro, eu não tenho méritos para ser doutor honoris causa. Não tenho. Doutor honoris causa é Celso Furtado. É um homem de todas as universidades. Honoris causa. Luiz Gonzaga Rodrigues não é honoris causa. Eu receberia um honoris causa se fosse de um órgão popular que dissesse, olha, Gonzaga, você é um camarada que o leitor, que não tem muita coisa, lhe compreende. Para mim seria. Mas voltando, o título que mais me emocionou na minha vida foi o secretário do jornal. E que jornal? O secretário da União. Naquela época, o secretário da União era um cara que recebia o telefonema direto do senhor governador. O governador de Madrugada, Pedro Gondim, o governador do fim do expediente,
doutor Zé Américo, o governador João Agripino. Então esse cara ligava para o secretário. Não ligava para o diretor. Ele ligava para o secretário do jornal. Mas não é porque o secretário... Novidade, alguma novidade. Como é que está o noticiário da Assembleia? Porque se levava muito em conta a Assembleia Legislativa. E no governo de Zé Américo, no governo de muita gente, do próprio Pedro Gondim, o credenciado da União, na bancada de imprensa da Assembleia, tinha a recomendação de fazer como fazia a Voz do Brasil. Dar exatamente, sem grandes coisas, mas exatamente o que dizia a oposição e a situação. Não tinha isso. Esse registro era importante para o governo. E eu quero te dizer uma coisa que, no governo do Dr. Flávio Ribeiro, eu botei um noticiário, tal como aconteceu, um registro, não me lembro mais do deputado, tal como aconteceu, que não foi muito favorável ao governo. Aí chega o diretor, doutor Sabiniano Maia, diz: Gonzaga, o governador Flávio Ribeiro quer falar com você. Vamos lá. Eu digo: pois não. Aí eu fui. Flávio Ribeiro era o homem mais rico da Paraíba. Poderoso. Tinha um banco, o Banco Indústria da Paraíba. Era mais importante do que o Banco do Estado. Do que o Banco do Estado. Só não era mais importante do que o Banco do Brasil. Era um homem poderoso economicamente, usineiro e poderoso no poder. Mandou me chamar. Ele era um velho bem-humorado, alto, corpulento, um coronel. O senhor é seu Gonzaga? Sou, sim, senhor. Senhor Gonzaga, eu li essa notícia assim. Sei que você não inventou nada. Isso aqui é o que está, o que você ouviu na Assembleia. Eu digo: é verdade. Olha, eu queria fazer um pedido a você. Não é uma recomendação. Eu digo: pois não, doutor. Olha, o que a oposição disser, você anote, mas deixe para publicar mais adiante. Deixe para publicar mais adiante. Eu digo: tá certo, doutor. Aí não sou eu. Aí é o diretor. O diretor é quem deixa para hoje e amanhã. A minha obrigação é dar essa notícia. Dê a notícia tal como você viu. Mas você deixa para publicar mais adiante. Quer dizer, então tem esses aspectos, essas coisas que a gente viveu. E que a União é rica dessas coisas. Ô Gonzaga, você citou agora, nessa sua última fala, Pedro Gondim, Flávio, Zé Américo, João Agripino, né? E a gente sabe que você teve participações também em Vambichara, Hernani, Buriti. Eu queria que você me contasse, por exemplo, como foi que você chegou a José Américo? Porque você desenvolveu, além da relação de fonte e repórter... O que chegou a José Américo foi menos o jornalista do que o gráfico. O que chegou a José Américo... Aquele aprendizado que você teve. Aquele aprendizado foi o gráfico. Juarez Batista, apesar do incidente inicial na minha carreira, tornou-se um grande amigo meu. E tínhamos afinidades, ele mais importante em todos os pontos de vista, mas tínhamos afinidades. E eu já batia minhas besteirinhas, com medo de assinar. Mas o que eu era mesmo era um paginador. Então o que aconteceu? O doutor Zé Américo fez uma conferência aos 50 anos da morte de Augusto dos Anjos. E a conferência, na conferência, um dos perfis mais bonitos e mais adequados que eu li sobre Augusto. O homem, ele falou mais sobre o homem
do que o poeta. Então ele, quando terminou a leitura, eu me aproximei e pedi os originais. E aí ele me deu os originais, eu fui para a União. Eram 7 laudas datilografadas. E o jornal já estava pronto, o jornal do domingo. Já estava metade pronto. Então, não tinha onde eu botar uma página para eu botar essas 7 páginas. Então, eu tinha que criar uma página nova para um caderninho novo para essas páginas. Na União... E naquele tempo, a velocidade... A impressora só dobrava 4 páginas. 4. Menos do que isso, ela não dobrava. Não havia aquele corte de uma folha só. A impressora só dobrava um caderno de 4. Chegava nem a ser um caderno. Então eu tive que pegar uma matéria pequena para distribuir com 4 páginas. Então eu peguei, quase no rodapé, no terço final de cada página, eu distribuí 4 páginas. Ocupei, e o resto eu ocupei com subtítulo, com chamadas e com o título, né? Então, rodei, encartado, um pássaro molhado. Um pássaro molhado. Augusto dos Anjos. Então, rodei. E de manhã cedo, quando o jornal está saindo, Juarez Batista passa, apanha o jornal. Como ele tinha sensibilidade, correu para o ministro e levou. Porque ele ia todo domingo à casa do ministro. Como terminei, me filiando a esse time. Ele, Aurélio Albuquerque, Júlio Rick. Pois bem, então eu era o caboclo, Então, levou para Zé Américo. Mas que coisa linda. Quem fez? Entusiasmou-se com... Juarez deu a Zé. Quem fez? É um moreno que tem lá. Quem entende disso? Escreve e entende disso. Gonzaga Rodrigues. Eu já vi esse rapaz. Onde foi? Quando houve alguém que dispensou os revisores que tinham sido contratados, e eles se reuniram e foram a mim. Quem dispensou foi o secretário do Interior, que era Osias Gomes. Então dispensou e eles foram a mim. E esse rapaz foi quem falou. Como é o nome? Gonzaga. Eu quero ver esse rapaz. Aí me levaram. Aí pronto. E a partir daí? A partir daí, eu comecei minha ligação com o doutor Zé Américo. E aí progrediu. No final da vida dele, é que houve um afastamento por irresponsabilidade minha. Ele me deu uns originais para eu montar, editar um livro. José Américo, o escritor e o homem público, do tempo de Zé Souto, aqui na União. E nesses originais, eu tinha xerocado tudo, a xerox já existia, por segurança, mas perdi um original, que foi uma carta de Monteiro Lobato, dizendo o que o Brasil perdeu com a derrota de Zé Américo. Então, eu perdi. Aí fui lá e disse a ele que tinha perdido. Ele trincou o dente, não me disse nada, mas fechou a cara e eu vim embora. Então passei mais de um ano sem ir lá, com medo dele, porque ele ia me dar um esporro, mas não me deu. Respeitou naturalmente, por alguma razão. Então, na morte do velho, eu não estive perto dele. Mas na morte do filho dele, eu estive perto. Ô Gonzaga,
Aí você teve essa experiência com o Zé Américo, depois você voltou a ter uma experiência muito grande com outro governador, que foi com o Buriti, que também, agora você já como diretor da União. Não, é o seguinte, o que ocorre, Lula, é que eu tive governadores do Estado que dormiram a rede cruzada uma por cima da outra. Wilson Braga, meu amigo, o primeiro, como deputado, eu fui o cara que fez a primeira propaganda dele. Não votei nele, porque eu votava no candidato que o Partido Comunista recomendasse. Bom, mas fiz a propaganda dele. Amigo meu, do mesmo quarto, da mesma miséria, na casa do estudante. O governador não se lembrou de mim. Não confiou em mim. Porque eu era engraçado, né? Eu vivia dizendo piada, eu vivia mangando do povo. Contando causas. Contando causas. Então, talvez por isso. Dorival Teixeira Neto, meu irmão, aqui é um meu grande amigo, governador do Estado, estava intrigado meu nessa época. Intrigado, por uma razão besta. Então, meus grandes amigos, íntimos irmãos, não se lembraram de confiar a mim. A comunicação, né? Eu não queria ser secretário, nada, nunca pensei nisso. Mas eu desejava ser diretor da União. Doutor Ivan Bichara Sobreira, escolhido governador, mandou me chamar. Acredito que por recomendação de doutor José Américo. Eu fui lá, na casa do sogro dele, em Tambaú, e ele disse: Luiz, você vai ser diretor da União. Eu digo, é um sonho meu. Sério. Você vai ser diretor administrativo. Eu digo, não, doutor. Nem é para ela. Não, eu já não vou. Mas por quê? Porque eu não administro nada, doutor. Eu não entendo de administração. Você quer ser diretor, bom, eu queria ser diretor técnico. É o homem que faz o jornal, o homem que cuida do jornal. Isso aí eu não respeito ninguém. Todo mundo, para mim, é igual a mim. O que for melhor é igual a mim. Essa aí eu vou com muita autoridade, mas diretor administrativo não. Aí, então, quem é que eu boto como diretor administrativo? Murilo Sena estava saindo do Correio e eu dei o nome de Murilo. Esse Sena dele, eu digo, é de Jeremias, seu amigo da Tecidos Tibiri. Saiu Zé Souto, meu compadre, presidente, saiu Murilo Sena, indicado por mim, e Barretinho no meu lugar. Essas coisas todas são os mistérios da vida. Mas e como foi com o Buriti? Como é que você... Não, Buriti eu entrei na União. E como eu tratava o doutor Buriti com muito respeito, porque eu não tinha intimidade com ele. Aliás, poucos tinham, né? Tudo bem, doutor? Então, e naturalmente ele viu em mim alguma qualidade confiável. Então houve um incidente com Carlinho, Carlos Roberto Alves de Oliveira. Carlos deu uma avançada na condição de porta-voz, falou pelo governo uma coisa que não foi conveniente ao governo. A Assembleia voltou-se toda contra Buriti. Buriti cortou o Carlos, amigo de seminário dele. A política, né, Marcos? A política. Então ficou olhando assim, mandou me chamar e pediu para eu ficar respondendo. Aí eu digo, doutor, é uma honra para mim. Agora, tem duas coisas que eu queria pedir ao senhor. Se quer, eu não assinar o livro da Arena, porque naquele tempo, para você ser da confiança do governo, você tinha que assinar o livro do partido. E o partido do governo era a Arena, sempre a Arena. No governo Buriti, a União ganhou uma dimensão assim que
andava meio esquecida, apesar de toda a importância e de toda a tradição do jornal. E você disse que Buriti era uma pessoa que muito respeitador, mas também muito na dele. E aí, como foi que você conseguiu fazer com que a União desse esse salto qualitativo, digamos assim, no governo Buriti? Buriti teve a sorte de entrar no governo da ditadura no momento em que já começava a abertura. Está lembrando isso, né? Está lembrando. Então, no discurso de posse dele, ele disse: sem imprensa livre, não há democracia. Não há democracia. Então, nós vimos para quê? Foi uma diretoria escolhida sem ingência partidária. Natan Melo Alves, um missionário, um homem puro na presidência. Murilo Sena continuou na administração. Gonzaga, jornalista, comunista, mas nunca filiado ao Partido Comunista. Eu sempre me achei um socialista. Pois bem, influenciado por Graciliano Ramos. Então, a única pessoa que tinha na diretoria, nomeada por política, era um cunhado de Wilson Braga, casado com a irmã de Wilson, que agora... Chico Figueiredo. Chico Figueiredo. Então, mas um homem simples, um homem sem problema. Então, o que foi que houve? As pessoas, sim, e um secretário de comunicação do ramo, já era um marqueteiro, já era um homem que tinha uma visão profissionalizada. Então, o que foi que se exigiu da União? Você se refere a Carlos Roberto, né? Carlos Roberto Alves de Oliveira. De Oliveira. Né? Então, o que se exigiu da União? A União tinha tudo. Então, quando vem para aqui, vem para cá, Martinho Moreira Franco, se lembra, né? A Gui, que já estava aqui desde o governo de Ivan Bichara, editor, manteve-se na Gui. Então, foi o que aconteceu. Nós fizemos o possível para fazer jornalismo no jornal oficial. Jornalismo. E fazer o leitor acreditar que a União fosse um jornal livre e independente. Muito difícil, muito difícil. Mas, em nosso favor, teve o apoio do governo, o apoio total do governo. Teve um secretário de Estado que nos apoiou, chamado Marcos Ubiratã Guedes Pereira, nos deu cobertura, porque o que era que acontecia com a União? Os governos pagavam primeiro as dívidas aos jornais que tinham o poder de chantagear. A velha escola de chantagear. A velha União não tinha esse poder de chantagear, é quem recebia por último. Então chegou o Marcos, e com a prioridade que viu Buriti dispensar a União, então só a União aqui. Então tivemos uma relação muito boa. Depois, por razões que ainda hoje eu procuro saber, ele se entregou de mim. Se entregou. Eu procurei saber a razão, e ninguém explicou. Então, deixa para lá. Foi um grande secretário com relação à União. Não deixou faltar os meios reais, verdadeiros, que fazem com que uma empresa, uma repartição funcione bem. Ao lado disso, todo um pessoal do ramo empolgado com a União. Então nós levamos a União a Cajazeiras, aos extremos. Tinha um ônibus que levava, a gente tinha despesa para pagar, o prejuízo não interessava. O que interessava era fazer com que a União chegasse onde estivesse. Porque o interesse do governo era que a notícia da União chegasse em todos os municípios possíveis, independentemente do custo. Porque muito mais caro eles pagavam aos jornais particulares.
Eu quero saber de você agora o seguinte, você citou a honra que foi ser secretário de redação da União, você falou da sua relação com alguns minha grande alegria. A sua grande alegria. E eu pergunto a você, que outra alegria lhe deu, ou lhe foi proporcionada, você, na relação com a União? O processo criativo de hoje continua com a mesma responsabilidade lá do revisor que glosou a crase do diretor e levou a suspensão? Olha, escute bem. O que eu verifico hoje é uma evolução de qualidade e de quantidade, coisa raríssima da União que se faz hoje. Rica de páginas, numa diagramação moderníssima, aberta, escute bem, noticiosa e com um verdadeiro exército de cronistas, comentaristas, colunistas. Quer dizer, a União mescla a notícia oficial, a notícia do governo, com as mais diversas opiniões. A maioria, um tanto subjetivas, gente falando como a minha crônica é subjetiva, como toda crônica deve ser subjetiva. Mas com opiniões as mais diversas. Houve esse enriquecimento. Agora, o que eu vejo no nosso tempo, e naquele tempo, foi assim uma coisa que eu não sei, porque eu não estou vivendo, se existe hoje. O trabalho que a gente fazia com paixão. Você entrou e se apaixonou. Giza entrou e se apaixonou. Sebastião Lucena entrou e se apaixonou. Todos que entraram se apaixonaram, vibraram, viveram a união. Se lembra, né? Então, Naná veio dessa fermentação. Então, foi um período riquíssimo para mim, que eu tive a oportunidade, nesses 4 anos de Tarcísio, de atuar como diretor. Só tive um desgosto, que tendo de cuidar do jornal e depois transferido para a secretaria, sim, com responsabilidade pela boa imagem do governo, o que não é uma coisa muito fácil, eu não cuidei da gráfica como eu sonhava. Mas um homem simples, um homem sem problema. Então, o que foi que houve? No governo anterior, editou muito mais livros do que nós, entendeu? Então, a minha única queixa é essa, não ter cuidado da minha gráfica. Ao longo desse tempo todo, você viu várias evoluções do jornalismo. E você frequentou uma redação de 1951, né, que você falou, e hoje nós temos essa redação informatizada, onde o acesso, a consulta, a pesquisa é muito mais facilitada. Isso é o que a gente vê. E no que diz respeito à integração, aquela conversa, aquela algazarra, a balbúrdia da redação, o bom humor da redação? Eu não vejo isso hoje. Por exemplo, eu vejo aqui, eu entro na redação, está uma redação compartimentada, cada um dentro da sua caixinha, batendo negócio, porque eu não convivo. No nosso tempo, era o que você disse, era um frege, viu? Pois bem, era um frege. Eu estou me lembrando que eu disse, eu já secretário, eu digo, doutor Tarcísio, o senhor precisa visitar a redação da União. Vamos lá? Aonde é? Lá no distrito? Eu disse, não, está atrás de Bom Preço. Bora. Aí ele veio. Cheguei lá, bonitinho de surpresa. Giza, você, todo mundo lá, aquele mundo todo. O governador era um homem
foi seminarista. O pai dele era um homem da maior rigidez. A educação dele, Buriti não dizia uma palavra feia, nada. Não, era um homem que respeitava. Aí, naquela confusão, Giza Veiga, Fodinha, o governador está aqui, Fodinha. Aí, governador, quem é Fodinha? Então a gente tinha esse freio, essa liberdade. Eu não sei hoje, mas eu fiquei muito triste quando entrei na redação do Correio e vi tudo compartimentado. Essas são as baias, né? No norte, até o fim, houve uma certa... Houve, até o fim. Até o fim. Olha, Lula, uma das coisas mais sérias um dos prejuízos que eu contabilizo, sabe, Larico, em termos foi o fechamento do Norte. Um jornal com 100 anos, a sociedade, o meio cultural, a vida pública da Paraíba, o povo da Paraíba, permitir pacificamente, sem protesto, o fechamento do jornal, fechado por uns alienígenas, uns bandidos fora da Paraíba, que nunca tiveram amor à Paraíba, nunca tiveram. Fecharam o jornal como fecha qualquer coisa. Fechou uma bodega, fecharam o jornal. Então hoje eu sou revoltado, porque é um jornal que tem uma história. O Norte tem uma história bonita. Não tão bonita quanto a União, porque a União é o que eles ganhou esse nome de universidade, porque realmente foi quem ensinou a gente a escrever, a ler e a compor, a editar livro. Hoje a gente não tem inveja de nenhuma editora fora daqui. Nós temos hoje. Tudo isso a União deve ter plantado esse caminho. Né? E no jornalismo, como prática social, na imprensa como fundamental para a democracia, como disse Buriti, que diferenças você destacaria de quando você começou e que você vê hoje? O jornalismo ficou mais irresponsável, Gonzaga, com a internet, com a velocidade com que... Não, Lula, cada coisa tem a sua época. Eu me lembro de João Manuel, que me chamou, apesar de um distanciamento, que passou a viver uns 20 anos da gente, problema de temperamento, dele e meu. Mas ele ligou para mim, Gonzaga, dá uma passadinha aqui, faz esse favor a mim, eu passei lá. Aí ele queria, Gonzaga, dá umas sugestões para eu melhorar a presença desse jornal. Era o contraponto dele. Aí eu disse, João, eu não tenho nada a oferecer, porque hoje eu não tenho a informática, a única coisa que eu faço na informática é botar o dedo numa tecla para escrever meu texto e engalha, aí eu chamo 1000 gente para me ajudar. Então eu não tenho, hoje em dia o instrumental é outro, o sistema é outro. Então eu acho assim, houve uma mudança enorme no instrumental, nos meios, e isso deve ter influído muito do comportamento das pessoas, entendeu? Muito. Aquele negócio, aquela batida da Hamilton, sabe? Aquela batida acabou, aquela comunhão, havia uma comunhão explosiva assim, acabou. Então eu vejo assim, eu não sei te falar sobre as redações de hoje, que eu vejo assim, o silêncio, as pessoas sentadinhas, bem comportadazinhas. Acompanhei isso através de uma neta minha, Laís, que fez jornalismo, andou por aqui, andou pelo correio. Aí eu ia buscá-la, ela estava na caixinha dela, batendo negócio. E eu não via, sabe? Eu não via. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem sua moda.
Mas você não acha que o jornalismo de hoje é menos reflexivo, não, Gonzaga? Não, o jornalismo de hoje tem mais fonte, tem mais facilidade, tem tudo. O meu eu era obrigado a receber pela radiotelegrafia, o problema da foto. A fotografia hoje, Lula, a fotografia hoje é uma revolução. Uma revolução. Então, no nosso, você, quando se fez jornalista, a fotografia era um... Então, hoje em dia, o fotógrafo, para se destacar, é muito difícil, porque todo mundo é fotógrafo. Com o celular, né? Acabou os cabeção, acabou. Os Bezerra, os cabeção. Então, todo mundo é fotógrafo. Houve essa mudança, E é também difícil. Me parece difícil fazer jornal hoje. Mais difícil do que no meu tempo. Porque há outros instrumentos de informação mais imediata, que atende ao imediatismo de quem quer saber as coisas. Hoje eu digo a Paulo, meu filho, Paulo, eu queria ver um texto, ele bate assim e puxa o texto. O texto pode estar onde tiver, ele puxa. Então, no celular, né? É difícil, muito difícil fazer jornal. Por isso que eu disse, eu acho que hoje a responsabilidade do jornal é, sobretudo, formadora. O jornal tem essa responsabilidade, porque é um jornal que exige leitura, reflexão. O jornal de papel é um jornal que lhe obriga a refletir, a ler, não entender a palavra, voltar, aí na frente, voltar, o que não permite. Quer dizer, permite, mas o usuário não está nem aí, né? Então, houve uma diferença muito grande. Apesar, Gonzaga, de no seu tempo você está recém-saído de uma guerra mundial e hoje nós estamos presenciando outra guerra, também na Europa. Exato. E as mesmas mazelas humanas que dizem respeito às dificuldades com saúde, com educação. Olha, ainda hoje temas... Eu quero te dizer, eu me sinto completamente deslocado neste mundo que eu estou vivendo. Quando o leitor era de papel, a minha crônica, quando alguma vez eu acertava, ela repercutia no meu ouvido. Eu saía na rua, neguinho! Quando não repercutia no meu ouvido, alguém ligava. Hoje eu passo 4 horas fazendo a apologia ou o perfil ou o necrológio de alguém, trabalhando a figura. Ninguém da família liga para mim. Ninguém da família liga para mim. Você entendeu? Então, houve uma mudança de comportamento. Não é que a família seja diferente, é que o mundo mudou realmente. O mundo mudou. Então, eu passo no ponto de 100 réis. Só o casario me conhece. Eu vejo a hora, o Paraíba Hotel fazia assim. Mas não tem um pé de pessoa. Daqui, tudo bem? Não tem. Morreu. Até Reginaldo morreu. Foi. O jornaleiro, né? Gonzaga, alguma saudade que você gostaria de destacar? São muitas. São muitas. Mas o momento mais feliz de minha vida, tirando o lado amoroso, o lado afetivo, o lado da família, né? Que é o patrimônio de todo cidadão, né? O grande ponto de minha vida que não esqueço foi quando Otacílio Nóbrega de Queiroz, um homem muito sério e muito culto para o meio e para Brasília, quando foi deputado. Chegou, subiu a redação, subiu a escada, chegou lá no Velho Plano. Seu Gonzaga, senhor, assuma a secretaria do jornal. Eu digo, eu, doutor? Sim.
Aí eu lhe falo de coração. Eu me senti emocionado. Foi a grande emoção de toda a minha vida profissional. O honoris causa me deu apreensão. Eu olhando para o auditório para ver quem estava acreditando no meu discurso. Mas, na ordem, no ato de Dr. Otacílio, foi um ato de 1958, governo de Pedro, uma escolha dele e aprovação de toda a redação. A aprovação de toda a redação. Quando ele disse, senhor Gonzaga, assuma a secretaria. Aí eu fiquei assim, Malaquias Batista, Dorival Terceiro Neto, Wilson Madruga, todos, até o Hélio Aguiar, que fazia parte. Levantaram e bateram palma para mim. Foi o ato mais feliz de minha vida. Gonzaga, depois dessa história, dessa sua emoção, lembrando dessa nomeação como secretário de redação, eu acho que a gente pode acabar a nossa conversa, porque é um momento muito feliz. Muito obrigado pela sua presença. E se para você foi uma honra ser o primeiro, para nós também foi uma honra tê-lo aqui abrindo esse programa. Feliz sou eu. A felicidade é minha, sabe disso, né? Feliz sou eu em poder estar vivo, primeiro, estar vivo. E bem vivo porque visto. Porque a gente vivo num tamburetezinho, na calçada, olhando o carro passar, é triste. É uma velhice triste. A minha velhice é uma velhice que eu não sei se eu merecia. É uma velhice que está me dando convocações como esta que você está fazendo. Fico feliz, muito feliz. Gonzaga, muito obrigado pela sua participação aqui no Memórias à União. A todos, muito obrigado e até o próximo.